com ciúme não, Rose. Bom poder dar aula de novo aqui no templo, né, irmãos? Faz um mês que eu tô só na piscina domingo de manhã, tirando os domingos de manhã de folga sem vir para a igreja. Ai, quem me dera não, mandamento, né, ir para a igreja domingo. Estamos aí, irmãos, na correria dos muitos trabalhos. Dou aula hoje, domingo que vem já não estou, aí você reclama. Já nem é demanda minha. Semana que vem nós vamos lá para o Supremo Concílio da IPB. Vou representando o Presbitério de Guarulhos. Aí 2 domingos lá na nossa reunião ordinária e nacional, né? Ore pelo Supremo Concílio, irmãos. A gente vai relembrar isso hoje à noite também, mas muitas pautas problemáticas aí que vão ser votadas. Um monte de 30% dos documentos aí são relatórios bem... coisa ali que todo mundo já sabe o que vai vir, mas a gente tem documentos, como sempre tem em todo o Supremo Concílio, pedindo ordenação feminina. E eu sou machista, né, Roseli? A Roseli diz que também é machista. Não, feminista você não é também, não. Não, a gente não é nenhum nem outro. A gente só entende que, biblicamente, os papéis são assim delegados, né? Então, são funções, não são méritos ou honras. Além disso, tem documentos aí bem complicados sobre psicologização, tá bom? Então, são argumentos bem importantes a ser votados. Documentos bons e ruins. Documentos bons falando sobre acessibilidade na igreja. Então, a gente está votando aí um documento para um Conselho Nacional de Acessibilidade, documento que sai daqui de Guarulhos. A Letícia é a autora de um desses. Então, esses documentos podem ser muito bons ou muito ruins, né? Então, é uma semana inteira de reunião ordinária de manhã, de tarde e culto de noite, né? Aí, para a gente não correr o risco, aí a gente fica bem assim. Mas você fica desconfiado de que o pastor não dá aula no domingo. Mas será que o pastor está trabalhando mesmo? Eu não vejo ele dando aula no domingo. Bate essa desconfiança? A Roseli não, porque a Roseli confia em mim. A Roseli me vê sofrer, aí ela fala, não, o pastor tá... É que eu estava com dor na coluna, ela ficou com dó. Estou vendo a igreja vazia, época de férias, estamos no meio de julho. Será que esse povo está viajando? Esse povo está dormindo até mais tarde. E o povo ficou em casa dormindo, falando, não, o pastor vai pensar que eu estou viajando, porque afinal é julho. Você está percebendo como que... Por que eu estou introduzindo essa aula? Por que eu decidi escolher esse tema para uma aula avulsa nossa hoje? Avulsa, ouviu, irmãos? Avulsa, tem que terminar hoje. Não vou dar aula domingo que vem. Domingo que vem eu estou em Manaus. Por que a gente precisa labutar sobre esse tema? Porque esse é um tema potencialmente pecaminoso. Por que trazer esse tema para a escola dominical? Porque quando a gente faz o trabalho pastoral, visita algumas famílias, conversa com algumas pessoas, vive ali o dia a dia de aconselhamento aqui, uma situação, outra situação. Às vezes a gente começa a perceber pontos em comum. Sabia que é assim que o pastor decide que ele vai pregar? O pastor não faz uma oração muito espiritual e uma madrugada de jejum para uma revelação do Espírito Santo sobre o tema do sermão de domingo. Não é assim que a gente escolhe o que precisa pregar na igreja. A gente começa a escolher o ensino da igreja conforme essa sensibilidade pastoral vai mostrando as necessidades da igreja. E, recentemente, eu tenho percebido muita desconfiança, mas muita desconfiança. E eu estou falando disso em todas as esferas. Amigos que desconfiam de amigos, cônjuges que desconfiam de cônjuges, namorados que desconfiam do outro, né, jovens que desconfiam de outros jovens, crianças que desconfiam de outras crianças. E parece que, às vezes, a gente está fadado a viver uma vida sem muitas convicções. Às vezes parece que o natural e o esperado é ser desconfiado mesmo.
E é certo que há um lugar lícito para que você tenha algum tipo de desconfiança, mas trazer esse assunto para a escola dominical é a necessidade de pensar quando eu tenho o direito de ser desconfiado e quando que eu estou sendo incrédulo. Quando que eu estou rejeitando a verdade que o meu irmão está me apresentando. Entende? Para a gente ficar no argumento de autoridade, nossa, nada a ver a aula de domingo. A aula não é minha. Isso aqui é um livro do Lou Priolo, tá bom? A editora Nutra publicou. Pronto, não, se a Nutra publicou e é um gringo que está falando, então deve ser certo, tá bom? Então, te recomendo a leitura, é um livreto do Lou Priolo, ele deve ter ali umas 100 páginas, inclusive com 2 apêndices, tem fichas de desconfiança no final do livro. Se você é alguma pessoa que se você se identificar com essa aula, você falar, não, eu tenho um problema com desconfiança, você vai precisar comprar esse livro e exercitar lá no final, ele vai te dar uma ficha para você preencher e julgar a razão da sua desconfiança quando isso ficar difícil, tá bom? Então, isso aqui é um compilado do livro, é um resumo do livro, eu quero te apresentar aquelas que eu penso que são as razões que ele expõe, que são muito aplicáveis à nossa igreja, são muito aplicáveis aos nossos relacionamentos. Então, a gente vai falar sobre desconfiança. É o nosso dilema ficar entre a prudência e uma paranoia cotidiana, né? Como você vai correr o risco de viver paranoico, sempre desconfiado de tudo e todos a todo o momento. Então é nessa perspectiva que a gente quer conversar. Primeiro ponto aqui, e isso aqui ainda é a nossa introdução, é que em nem todos os casos a desconfiança é ilícita. Eu não estou dizendo que desconfiar é pecado, entende? O marido não dá acesso ao celular para a esposa, ele chega mais tarde em casa, ele tem gastos no cartão não explicados, e aí a esposa fala, eu acho que você está me traindo. Ele fala, o pastor disse para você que desconfiança é pecado. Então, vamos entender que desconfiança, em nem todas as circunstâncias, é pecado. O texto de Provérbios diz que o prudente, ele julga todas as coisas, o prudente, ele considera todos os caminhos, e ele tem algum tipo de desconfiança. O texto de Provérbios diz que o prudente não confia em qualquer coisa. Então, é óbvio que nós, como prudentes na fé, como pessoas repletas de sabedoria, a gente tem discernimento para enxergar razões lícitas, para perceber que há motivo suficiente para desconfiar de algo. Agora, a minha pergunta é, e aqui eu quero usar para o aquecimento. Nossas desconfianças são sempre embasadas? Nossas desconfianças são sempre embasadas? A Juliana desconfia que o Marcos Júnior não ama ela. Já passou por isso no seu casamento? Acho que meu marido não me ama. O Marcos disse que ela nunca pensaria isso, ele põe na sua cabeça aqui. Você já viu alguém assim? Você já lidou com alguma mulher assim? Acho que meu marido não me ama mais. Por que você acha que seu marido não te ama mais? Quais são as razões que levam uma mulher a pensar isso? E aí? Ninguém, todos vocês são muito convictos que são amados pelo marido? São mesmo? Tá bom, vou expor a Sara, tadinha. Não, essa não é a mesma Sara que eu sou casado, não. É a Sara lá do começo do casamento. Porque todas as coisas são novas em Cristo. Entende? Essa mulher é uma mulher amadurecida, ela é outra mulher. Rapaz, no começo do nosso casamento, várias vezes a gente pensava um do outro. Meu Deus, casei errado, essa mulher não me ama. Porque talvez ela não tenha falado comigo do jeito que eu esperava. Porque eu esperava que ela me recebesse com um bom dia e ela só falou oi. Entende? Você já viu essa cena em namoros? Talvez seja bem peculiar do namoro, noivado e começo do casamento, né? Paulo e Cárcia, 30 anos de casado, esses dois aqui já não. O Paulo está falando, meu amigo, se fosse para a cara desgostar, já tinha desgostado, já, agora já. Entende? Desconfianças que vão surgindo. Deixa eu pôr uma outra desconfiança para a gente não ficar no relacionamento conjugal. Estou desconfiado que meu amigo está chateado comigo. O que te leva a pensar que um amigo está chateado com você? E aí, Juliana? Não é possível. Você nunca...
O que um amigo faria que te faria pensar que ele está chateado? Aí eu começar a refletir coisas do dia a dia que eu tenha feito, que poderia levar. O que você percebe que você fala, acho que está chateado comigo? Eu dei bom dia, igual você falou assim, aí a pessoa só fez por educação, um olhar, um jeito, alguma coisa. Aí você já fala, opa, o que está acontecendo aí? Então a Juliana está dizendo assim, eu dei bom dia e a pessoa respondeu bom dia por educação. Não foi um bom dia sincero e amigável, igual era antigamente. E se essa pessoa está com dor de barriga aquele dia? E ela está muito apertada para ir no banheiro? E ela estava a caminho do banheiro e ela te encontrou no meio do caminho. Aí você falou, bom dia, como você está, amiga, quanto tempo? E ela falou, bom dia, dá licença. E foi para o banheiro. Está entendendo? Aí eu tenho som no meu coração. Porque a Juliana já está correndo o risco de tirar conclusões precipitadas. A constância disso. Foi uma semana, e foi na outra, assim, opa. Então, tá com dor de barriga todas as vezes? Nossa, então não foi só aquele encontro rápido no corredor. Esse amigo falou um bom dia seco no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia e no quarto dia. Acho que ele está chateado comigo. Não, essa amizade está na hora de acabar. Deixa eu pôr o e se. E se o teu amigo está com um problema na tireoide, uma disfunção hormonal e ele está com uma depressão química? Pode ser também, está entendendo? Esse é o problema da desconfiança que eu estou apresentando para vocês. A gente vai tirar conclusões muito rápidas. Duas coisas, né? Uma é, nessa parte aí, acho que na era que a gente vive hoje do celular, do WhatsApp, né? Você manda lá a mensagem para a pessoa vai responder você depois de uma semana. Aí você já fala, ih, cara. Não, eu tô brincando. Eu falei isso que eu estava conversando com os irmãos aqui sobre isso, eu ia falar. Não, e a segunda coisa que eu quero falar, mas aí sim, dando até mais elementos, a gente que é gestor de equipe, né, isso faz parte do nosso treinamento, a gente pensar sobre isso, sobre desconfiança. E eu falo muito para o pessoal que trabalha comigo. Eu falei, meu amigo, se eu ficar desconfiado de todo mundo aqui, é melhor eu largar aqui e ir embora para casa, porque não dá, sabe? Ah, porque hoje eu vou faltar porque eu vou no médico. Ah, hoje eu faltei porque isso. Hoje eu estou indo ali e aí você vê a pessoa do outro lado. Cara, se você como gestor ficar pensando nessa questão aí de desconfiança no trabalho e tal, tudo, você vai ficar enlouquecido. Você tem que ser pontual, justo e correto nas coisas, senão você vai ficar maluco. Você está percebendo como que esse é um ambiente difícil de lidar? É um ambiente difícil de lidar. Porque a gente corre o risco de ter sempre desconfianças muito infundadas, entende? E como eu te disse, eu estou falando de casos reais. Eu não estou trazendo esse assunto porque eu li um cara lá nos Estados Unidos, lá, o autor que escreveu lá nos Estados Unidos acontece, aqui não acontece. Olha uma cena de aconselhamento, já de uns anos atrás, que é quando eu falo assim, a pessoa fica, quem será que foi? Há uns anos atrás, eu estava aconselhando alguém, essa pessoa me disse assim, pastor, eu sentei atrás de duas mulheres no culto. Eu estava sentado 1 ou 2 bancos atrás delas, e no momento antes de começar o culto, e logo que eu me sentei, as duas começaram a conversar e rir. E eu tenho certeza absoluta que elas estavam rindo de mim e desse fato que a gente está conversando. Aí a minha pergunta é, você ouviu o que elas estavam conversando? Você percebeu assim, não, elas citaram um nome, elas falaram de alguma coisa, e então elas deram, e eu sei que elas estavam rindo de mim. Você tem certeza que essas duas mulheres estavam rindo de você? Eu acho difícil essas mulheres estarem rindo de você. A resposta foi, mas eu tenho certeza absoluta, pastor. E essa é uma cena, meu irmão, de um profundo rancor guardado. Mas profundo mesmo. Uma coisa que tomou proporção assim, nossa, a tempestade não foi no copo d'água, não, a tempestade foi dentro de uma seringa. De desconfianças sem qualquer fundamento. No meu primeiro ano de seminário, no final do ano, eu achei que eu ia ser mandado embora da igreja. Falei, essa igreja não vai renovar comigo ano que vem, não. Porque eu botei na cabeça que o presbítero Luiz Carlos Gomes Ribeiro
estava de mal comigo. Eu achei que o Luiz estava me tratando muito grosso. E eu falei, rapaz, o Luiz, eu acho que o Luiz está bravo comigo, ele está chateado, desgostoso. Ele vai acabar, ele é vice-presidente do conselho, ele vai... O pessoal, deve estar acontecendo alguma coisa que eu não estou sabendo, já resolveu mandar embora. Quem conheceu, conviveu bem com o Luiz? Uma boa turma. Qual a chance? Qual a chance? Zero. É muito mais fácil, antes de eu perceber qualquer coisa, o Luiz me cercar na porta e falar, vem cá, seminarista, deixa eu falar um negócio com você aqui. Entendeu? E ele ia botar a máscara no queixo aqui, assim, da pandemia. Usou máscara no queixo a pandemia inteira. Entende como que, às vezes, a gente está lidando com coisas que não existem, e aí, se eu fantasiei uma mentira na minha cabeça e eu acredito nessa mentira, é pecado. Se eu estou odiando o meu irmão porque eu acho que ele me odeia, é pecado. Se eu estou narrando para outras pessoas uma desconfiança minha que não tem fundamento, é pecado. Olha quantos outros pecados envolvem esse. Isso aqui é a fonte de fofoca, isso é a fonte de mentira, isso é a fonte de quebras de relacionamentos, por que não a fonte de divórcios, de amizades interrompidas, de namoros que nunca vão chegar num casamento, por desconfianças que não têm fundamento. Entende? Então a gente quer pensar, e agora o assunto se torna um pouco mais relevante quando o Lou Priolo está mostrando para nós que isso não é uma prudência, isso não é uma desconfiança prudente, justificada. Eu tenho razão para pensar se há algo acontecendo fora do meu radar, fora do meu mapa, mas talvez isso seja já uma paranoia. Você se tornou uma pessoa constantemente desconfiada, tendo ou não tendo razão para pensar o que você pensa. Então, o que essas coisas começam a expor é que a gente já não tem o foco em Deus. O nosso foco, a nossa preocupação o tempo todo é quem é que está tramando contra mim? O que é que está acontecendo? Quem é que está traindo a minha confiança? Quem é que está me escondendo algo? Como eu posso antever um perigo que vai acontecer e eu me prevenir, eu me proteger deste algo que alguém, alguma coisa aconteceu? Entende? E aí você vai lá, eu tenho certeza que todos os casamentos já aconteceram isso em algum momento. Você encontra o teu cônjuge e na cabeça dele, ele já desconfiou de você, ele já julgou você, ele já sentenciou você. E quando você fala bom dia, o seu cônjuge responde, bom dia por quê? Se é que você foi capaz de fazer esse absurdo. Qual absurdo? Entende? E você nem sabe qual é o assunto. Então, viver nessa paranoia de constantemente, loucamente desconfiar de tudo é tirar o foco de Deus. Você está procurando isso aqui, proteção. Essa é uma ilusão de que a minha desconfiança, de que o meu trabalho maquinando na cabeça, o que é que está acontecendo ao meu redor, pode de alguma forma me proteger dos riscos, me privar dos problemas, e aí você começa a confiar mais na sua capacidade de gerir o mundo ao seu redor do que na capacidade de Deus de te proteger. De entender e confessar que você é um mero inocente, você é uma ovelhinha de Jesus. As ovelhinhas, elas têm a visão curta, elas não têm garras, elas não têm presas. A ovelhinha mal dá coice, amigo. A ovelhinha caiu de barriga para cima, ela fica igual uma tartaruguinha lá. Entende? Se Jesus não pegar você e não tosar você de vez em quando, você morre de fome, você morre engruvinhado no teu próprio pelo. Isso é você. Então, é uma ilusão pensar que você conseguiria, pelo esforço da tua constante desconfiança, se proteger de todos os riscos que estão ao teu redor. Então, a gente quer pensar nesse assunto e introduzir só dois grandes princípios, né? Só dois pontos essenciais e aí vários subtópicos dentro deles para a gente pensar sobre esse assunto da desconfiança. O primeiro ponto que a gente quer considerar é quais são os pecados envolvidos na desconfiança. Eu quero te ajudar a entender os caminhos que o nosso coração toma e como que a desconfiança em si não é o problema, mas é o que leva a ela. E por isso eu quero te listar lá os que são citados pelo Lou Priolo, os pecados que levam à desconfiança, que estão sempre, de alguma forma, associados. Então, essa suspeita pecaminosamente raramente surge do nada,
e muito menos permanece sozinha, né? É uma rede aí de assuntos que envolve a desconfiança. O primeiro deles é a famigerada ansiedade. Não vou me desgastar no assunto, tá bom? Ansiedade por si só dá uma aula inteira. E eu não queria que você pensasse em ansiedade como uma patologia. Não queria que você pensasse na ansiedade como uma doença. Se você se julga alguém que foi diagnosticado com ansiedade, você precisa repensar esse assunto. Você precisa pensar biblicamente esse assunto. A minha primeira consideração para você sobre ansiedade é que a Bíblia não diz, ou melhor, a Bíblia diz, ordena claramente, não andeis ansiosos. Não é possível que haja um mandamento bíblico dizendo, não andeis com câncer, não estejais vós gripados. Você escolhe um câncer? Se você fuma, você escolhe. Entende? Tudo bem, tem gente que caminha pelas próprias pernas. Você escolhe um vírus entrar no teu corpo? Você tem o pleno governo e o pleno domínio de adoentar? Você não tem. Há coisas que sobrevêm. Talvez você tenha um câncer de pulmão e ele seja fruto de você fumar Marlboro 30 anos, né? Parabéns, ganhou um brinde. Fume Marlboro e ganha um brinde, né? Um tumor no pulmão. Mas você sabia que câncer do intestino não tem causa precoce? Uma das coisas que mais acomete os casos de câncer. E se você conversar com os oncologistas, você vai falar, mas doutor, é genético, é alimentação? Ele vai falar, olha, tem várias coisas possíveis, mas o que é, a gente não sabe, não acontece. Então, quando a gente está falando de uma doença, de uma patologia, é algo que sobrevém, você não tem governo sobre. Agora, quando a Bíblia está dizendo, não andeis ansiosos, é modo imperativo, é ordem. Mas é coisa do apóstolo Paulo. Paulo falou, não andeis ansiosos, mas Jesus falou também. Jesus falou a mesma coisa. E quando a gente está falando sobre ansiedade na perspectiva bíblica, ansiedade é uma das formas de demonstrar medo. Ansiedade é quase sinônimo de medo. Todos os bons teólogos do aconselhamento bíblico que vão tratar ansiedade, eles vão tratar isso no campo do medo. Ansiedade talvez seja o resumo do medo do futuro. Eu não sei o que vai acontecer, eu tenho uma inquietação se as coisas vão ser boas, se elas vão ser ruins, ou eu só desejava muito que elas acontecessem logo, e como elas ainda não aconteceram e elas estão fora do meu controle, eu temo o que possa acontecer e por isso eu me sinto ansioso. Talvez você me diga assim, pastor, a minha ansiedade ela não é espiritual, ela é física. As minhas canelas tremem, pastor. A minha mão soa. O meu coração dá taquicardia. É físico, é fisiológico. Muito bem. Fizemos o curso aqui de primeiros socorros. Num plus do curso de primeiros socorros, o socorrista profissional nos ensinou como dar primeiros socorros para uma crise de ansiedade. Quem estava aqui no curso que pode me ajudar? O Lucas, o Leandro, não, o Lucas é da área. E aí, Rose, quais são os primeiros socorros para a crise de ansiedade? O foco da pessoa, você tem que direcionar em você. Para de prestar atenção nas coisas, presta atenção em mim. Isso. E tentar que a pessoa controle a sua respiração. Respiração de ataque, ó. Enche o pulmão. Isso. E expira. É o 7, né? Você tem que soltar em 7 para... Isso. 3, 4, 7, que foi aquele... Respira fundo. Para de prestar atenção ao redor, presta atenção em mim. E aí, Emily, o que mais? Lembra de mais coisas que ele mandou fazer? Quem mais estava junto? Depois disso? E aí, Leandro? Lembra de mais coisa além disso? E pedindo para a pessoa falar o que tem em volta dela, para tirar o foco dela, ele falou assim, ó, das coisas que estão na cabeça. A pessoa está mentalizando uma preocupação e a reação física é fruto do que ela está pensando. Então, distrai a cabeça dela. Ó, respira fundo, respira comigo. O exemplo que ele deu aqui na igreja. Conta, quantas lâmpadas tem aqui? E ele falou, e uma terceira coisa que ele usou. Lembra, Lucas? Ele falou assim, ó, palavras de afirmação.
Enquanto a pessoa respira, diga para ela, ó, tá vendo como está melhorando? Tá vendo como está sentindo melhor? Fala isso para quem está com infarto. Tá vendo? Está melhorando o coração, ó. Vai voltar a bater. Você está percebendo a diferença do tratamento? Ele falou para nós assim, ó, crise de ansiedade é porque a pessoa está preparada para lutar com um leão. Mas não existe um leão. A cabeça dela está acreditando em algo que não existe. Então faz ela parar de pensar nessa mentira. Então você distrai o pensamento dela, foca o pensamento dela em você, conversa com ela, está num ambiente tumultuado, tira ela, leva para um lugar calmo, conversa comigo, respira fundo, para de pensar no que você está pensando, conta quantas lâmpadas. Não dá para contar e pensar no leão lá fora ao mesmo tempo. E aí, de repente, passou. Sabe quem falou isso mais cedo? Sabe quem falou isso mais cedo? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas seja conhecida diante de Deus as vossas necessidades pela oração, súplica e ações de graças. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa alma em Cristo Jesus. Pega as tuas ansiedades, põe diante de Deus em oração, e Deus vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo. E você vai ficar de cabeça vazia? Não. O mineiro diz que é a oficina do diabo. Em lugar de pensar nas suas ansiedades, você vai pensar em quê? Paulo diz, finalmente, irmãos, em tudo que é puro, justo, perfeito, agradável, de boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você entende que é o princípio bíblico? Para de ocupar a tua cabeça com essas loucuras que nem aconteceu ainda. O seu corpo está só reagindo a uma mentira que você acreditou. Se tiver um cachorro bravo lá fora, meu amigo, eu tenho certeza que qualquer um de nós que nunca subiu numa árvore aprende na hora. Mas se não tem, e você pensa que pode existir esse risco, o teu corpo está injetando adrenalina em você e ele está te preparando para lutar com um leão ou fugir de um cachorro bravo. Foi o socorrista médico que disse isso para a gente aqui. Entende? O problema da ansiedade é ter medo de algo que você nem sabe se vai acontecer. Você querer governar o teu amanhã que você nem sabe se existe. E o Lou Priolo vai dizer para a gente assim, ó, desconfiança está assim com ansiedade. Está assim com ansiedade. Não quer dizer que todo desconfiado seja ansioso, mas todo ansioso em algum momento vai passar por grande crise de desconfiança. Pensa como que o teu coração, se ele está convicto em Cristo, se ele está seguro em Cristo, você não precisa ficar se inquietando pelo que é que vai acontecer. E é essa a narrativa de Jesus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O Senhor Jesus vai dizer, basta cada dia o seu próprio mal. Cuida da tua vida hoje, aqui e agora. Amanhã talvez você morra, e nem por que você ficar ansioso pelo teu boleto. Se você morrer, o teu boleto prescreve. Quem vai pagar é o teu cônjuge, ele que se vire com o Ricardão que ele vai casar quando você morrer. Entende? Não é problema seu. E nós andamos inquietos, ansiosos e às vezes desconfiados por aquilo que nós nem sabemos se vai acontecer. A pessoa fica suspeitando do marido. Eu acho que meu marido, ele tá de olho numa outra pessoa que não sou eu. E aí sabe o que a pessoa faz? Ela fala assim, Roseli, meu bem, uma pergunta por curiosidade. Se eu morresse, com qual mulher da igreja você se casaria? E por quê? Você está entendendo? Não, sabe o que é, pastor? É que eu tenho o meu maior medo do meu coração, isso é uma ansiedade, me dá tremedeira quando eu penso nisso. É se eu morro e meu marido casa com uma mulher que maltrata os meus filhos. Mas, irmã, você nem sabe. Você vai viver 102 anos com hérnia na coluna, reclamando. Você está entendendo? E a gente está sofrendo por coisas que não existem. E aí o teu marido, se ele for esperto, ele dirá, meu amor, vamos reassistir a aula do pastor que ele falou de ansiedade. Agora, se o teu marido cair no teu engodo, aí ele vai dizer para você, eu casaria com a Sara, esposa do pastor, se o pastor morresse também, né? Porque eu acho a Sara uma mulher muito bonita, eu vou falar da minha, né? Eu é que não vou dar exemplo qualquer de outra irmã aleatória aqui na igreja.
Aí, a partir do domingo que vem, você pisa na igreja e você olha para a Sara assim, bom dia, Sara. Aí a Sara vai achar estranho, ela vai falar, aconteceu alguma coisa? Ainda não aconteceu, mas vai que eu morro. Eu acho que talvez você teria algum interesse. E aí você criou uma desconfiança num mundo fictício imaginário da tua cabeça. E você dá asas à tua imaginação. Você está rindo do meu gabinete pastoral, meu irmão. A gente está rindo diante do espelho. A gente está rindo diante do espelho. Entende? Ai, mas e se você não fosse casado comigo? Com quem você acha que você se daria bem? Minha querida esposa, o santo e sábio decreto do Senhor não precisa de ajustes. Deus decretou na eternidade que eu casaria com você. Você é a única possibilidade. Olha que bonito. Deus é imutável nos seus decretos, por isso eu casaria com você. Aí ela vai falar, tá, mas e se Deus mudasse? Aí, deixa ela falar sozinha. 1 Timóteo 6, de 3 a 5. Quem lê para a gente aí? Quero pegar esse versículo no contexto. Primeira Timóteo 6, versos 3 a 5. Quem achar primeiro aí pode ler. Só levanta a mão para o diácono te achar com o microfone. Não vou falar espada alta que não tem chocolate, aí o pessoal fica magoado. Samuel vai ler lá. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fins, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Meu irmão, Paulo está lidando com os hereges. Paulo está descrevendo o procedimento daqueles que estão semeando heresia e contenda na igreja. E ele está ensinando Timóteo como essas pessoas agem. E eles agem pela calúnia, pela maledicência. Paulo descreve uma lista de pecados e entre eles está suspeitas malignas. Nada melhor do que plantar uma dúvida na cabeça de alguém para desestabilizar as coisas. Você está entendendo? Será que aquele seu pastor não trocou de carro com o dinheiro da igreja do seu dízimo, não? Você está apertado aí, fica dando dízimo para a igreja. Diz o altercador, o cara da divisão, quem quer causar confusão na tua cabeça. Eu nem troquei de carro, meu irmão. Se você me viu dirigindo outro carro aí, não era meu, não. Peguei emprestado, porque o meu está no mecânico. Carro velho, né? Como que as suspeitas malignas, elas são implantadas, às vezes, por Satanás. Essas suspeitas injustas, descabidas, frutos de mentira, a Bíblia está listando elas como parte da tarefa dos que causam divisão, dos homens que são depravados. Entende como que não pode haver espaço para suspeitas malignas entre nós? São pecados associados. Quantas das nossas suspeitas, né, das nossas desconfianças, têm fundamento maligno, malicioso? Sabe a jovem do teu trabalho que dá em cima de você e você não contou para tua esposa ainda? Acho que você deveria contar, a sua esposa vai te ajudar a lidar com essa tentação aí, com esse problema. Aquela jovem fala assim, ai, nossa, você está sempre tão cansado. Ai, eu não sei. Será que a sua esposa não anda ocupada demais, não? Você chega em casa, você fala assim, nossa, meu bem, eu vou te falar. Pelo amor de Deus, você anda ocupada demais. Você não tem tempo para mim. E está lá a tua mulher trabalhando fora, lavando a roupa, cuidando das crianças, ainda deixou uma lasanha pronta e ela está de banho tomado te esperando, rapaz, para jantar. E você tem a coragem de soltar uma dessa porque alguém plantou uma suspeita maligna no teu coração. Entende como essas desconfianças incabidas, elas vão vir associados a outros pecados? Olha o terceiro deles, desconfiar de Deus. A incredulidade está associada à suspeita. Porque a gente lança suspeita sobre o próximo e às vezes a gente vai lançar ela também sobre o Senhor. Porque há situações que nos sobrevêm que o responsável é Deus. Será que Deus realmente sabe o que Ele está fazendo comigo?
É esse o drama do povo de Israel no deserto. Deus tirou eles da mão de Faraó, fez todos os sinais nas pragas, no mar aberto, no maná do céu, e eles chegam lá no deserto e eles dizem assim, mas essa terra não chega nunca. Deus trouxe a gente aqui para morrer, não é possível. Se a gente é Deus nessa hora, a gente fala, eu trouxe para morrer mesmo, agora eu quero que você morra. Deus está em todo o tempo anunciando o seu amor, a sua justiça, a sua graça, e eles estão desconfiando das motivações de Deus. Deus está conduzindo eles pelo deserto e pelo caminho mais longo, e nós que temos o texto revelado, Moisés escreve dizendo assim, Deus conduziu o povo pelo deserto, para que vendo a guerra, não fugisse com medo da guerra. Deus é tão compassivo, e Canaã é uma terra tão boa, que para não correr o risco do povo ficar com medo e perder a bênção, Deus vai levar eles pelo caminho mais difícil para que eles não se distraiam pelo medo da guerra. Olha o amor de Deus, olha a profundidade do trabalho de Deus, a motivação do Senhor. Mas qual é a conclusão deles? Certeza que Deus não me ama, Ele quer que eu morra. Era melhor ficar no Egito. Quantas vezes as nossas desconfianças não vão ser dirigidas ao Senhor? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Está você amanhã dizendo, né, pastor? Não é para desconfiar de Deus, né? Você está lá com o seu carro batido e o carro reserva da seguradora foi roubado. Todas as coisas cooperam. Vai ver que Deus sabe mesmo o que está fazendo. A gente está desconfiando de Deus. A gente está pondo a nossa incredulidade em prática, duvidando do Senhor. As promessas de Deus, elas começam a perder a validade na nossa vida. Rapaz, um negócio que testa a nossa desconfiança é dinheiro, não é? É que nós somos brasileiros, rapaz. Se a gente fosse indígena lá do Amapá, a gente não sofria com isso, não. O indígena, ele come meia manga, ele joga o resto da manga no mato. Aí você fala, mas e o resto da manga? Ele fala, que resto da manga, rapaz? Cheio de pé de manga aí, meu. Sofrendo por quê? Entende? É uma outra cosmovisão, um outro padrão de vida. Agora, a gente brasileiro... A gente aqui, não, eles são brasileiros também, né? Mas a gente aqui, guarulhense, a nossa cosmovisão de metrópole, rapaz, dinheiro toca na nossa ferida. E coisa que faz a gente desconfiar da providência de Deus, promessas do Senhor. Entende como esses pecados da incredulidade, como isso está associado a essa desconfiança pecaminosa, pecados que vêm juntos no pacote. Ciúme pecaminoso. Agora é hora de você cutucar assim. Fala para você que você é ciumenta. Tem que ser ciumenta mesmo, né? Um homão bonito desse indo para a academia sozinho. Eu não falei que eu sou, não. Vai ver que você é, meu irmão. Eu vou para a academia lá para o Muay Thai. Eu volto para casa lá todo estragado. E os meninos da academia ainda vão lá, faz videozinho assim. A Sara vê eu tomando porrada lá e fala, tá lá, tá apanhando. Tinha em casa com o olho roxo. A Sara fala, isso aí não tem nem como desconfiar. Meu irmão, ciúme nem sempre é um problema. Há 3 termos diferentes na Escritura que se traduzem por ciúme. E todos eles têm também um sinônimo, um significado paralelo, que é zelo. A Bíblia atribui esses termos ao Senhor. Êxodo 34:14 diz que Deus é um Deus zeloso pelo seu povo. Deus é um Deus que cuida de seu povo. Ciúme, nessa perspectiva, é cuidar daquilo que me foi confiado. Nessa perspectiva é. Então, se você tem um homão muito bonito que vai para a academia e está cheio de mulher sem vergonha na academia, vai junto com ele. Inscreve ele numa outra, escreve ele na academia de bairro. Sabe aquela academia de bairro que só tem senhora 3 horas da tarde? Entendeu? Dá seu jeito. Não, isso aqui é zelo, ó. Rapaz, deixa eu falar um negócio para vocês, maridos. Mulher tem 6º sentido, tá? Mulher tem 6º sentido, meu irmão. Elas são detalhistas, não é 6º sentido de verdade, não. É que mulher é detalhista, a gente não presta atenção e é típico do gênero feminino ser cuidadosa com as pequenas coisas. Às vezes a tua mulher fala assim, meu bem, não conversa muito com aquela senhora ali, não. Aquela vizinha ali, dá só bom dia para ela. Mas por que não? Só porque não me sinto confortável. Às vezes a gente precisa entender que isso é bom e saudável. Porque às vezes o irmão também, ele está provocando o ciúme, né? Ele está dando razão de desconfiança. Que o cara chega em casa, estaciona o carro na porta, conversa com a vizinha,
Aí ele chega em casa com as mangas. Ah, a vizinha que me deu lá do pé de manga da casa dela. Ah, tá. Aí você vai no mercado, o vizinho compra uma caixa de morango e fala, não, é que a vizinha deu manga, a gente tem que dar uma coisa de volta. Não. Tá amizade demais. Casou, amigo. Casou é amizade de casal. É amigo do casal ou não é amigo? Fica uma regra boa, tranquila, saudável. É amigo dos dois, é amigo da família. Casou é amigo da família. Se é amigo só de um dos dois, deixa quieta essa história aí que não tá bom, não. Agora, a gente às vezes está falando também sobre um ciúme que é excessivo, que vai levar à desconfiança pecaminosa. A Bíblia diz que o verdadeiro amor não arde em ciúme. O texto não está dizendo que a esposa não tem o direito de zelar pelo que lhe foi confiado, que o seu marido não tenha a responsabilidade de falar, ô meu bem, vai com essa roupa não, vai com essa roupa não. Eu sei que você é muito bonita, mas essa roupa vai despertar olhares maldosos e para te preservar, põe uma roupa mais larguinha. Glória, minha irmã, dá glória a Deus, não fica bravo, não resmunga não. Teu marido está com zelo aquilo que lhe foi confiado, cuidando de você. Agora, o amor que não arde em ciúme não é aquele negócio de eu não quero mais que você fale com a dona Roseli na igreja. Dona Roseli é muito gentil com você. Com você e com a igreja inteira, irmão. A sua irmã, a sua esposa, o marido está com ciúme da esposa que cumprimentou o pastor no final do culto. O pastor é muito sorrisinho, não estou gostando disso não. Quer ficar na igreja, na porta da igreja, cumprimentando todo mundo. Nós vamos sair pela porta lateral também domingo que vem. Eu não quero. É razoável. É razoável. E assim, uma tarefa que o Lou Priolo dá lá na fichinha, ele diz assim, descreva a sua desconfiança. Escreva em qual circunstância ela acontece, qual é o contexto, o que está acontecendo em volta e qual é o seu ciúme. Meu irmão, eu já vi, assim, pessoas casadas assim, dizendo, eu não quero mais que você fale com aquela sua prima. E o cara conversou com a prima no almoço de Natal da família. Você entende como que assim, você fala, meu bem, mas não é razoável. Você é parente de sangue, família que cresceu junto, não, mas eu não fui com a cara dela. Eu não fui com a cara dela, não é zelo bíblico para preservar o que me foi confiado. Entende como pecados como esse de arder em ciúme são riscos, né? São pecados que estão associados à desconfiança? Quantas vezes esse zelo é medo de ser substituído? Eu não tenho um amor sólido, um amor como o de Coríntios 13, e aí pela minha insegurança eu vou arder em ciúmes e eu vou lançar desconfianças que não cabem, desconfianças que são impróprias sobre você. Então, cuidado com o ciúme pecaminoso. E aí esse aqui é o campeão, né? Julgamento precipitado é tranquilamente o campeão da desconfiança. O campeão do juízo precipitado. Foram os exemplos que a gente deu. Da pessoa que você encontra, ou que você encontrou rápido, ou que você encontrou demorado. É o campeão. A Bíblia repreende todas as vezes que nós julgamos de forma precipitada, que nós julgamos de forma injusta, que nós usamos padrões, pesos e balanças diferentes. A Bíblia não condena o julgamento. A Bíblia condena o julgamento hipócrita, o julgamento desleal. Em Isaías, Jesus é anunciado como aquele que vai julgar retamente. Deus sonda o coração, Deus julga o coração. A pessoa de Jesus julga com justiça e a gente nem sempre faz isso. Qual é um dos princípios básicos para julgar com justiça? Rapaz, a tia Cibele e o Rui moravam ali na Vila Rosália. Quando eu era seminarista, eu ficava muito na casa deles. Um domingo, eram umas 7 horas da manhã, eu estava lendo minha aula de escola dominical antes de vir para a igreja, e eu comecei a ouvir assim, meu Deus, eu não aguento mais, socorro, me ajuda. Sabe quando você ouve aquele barulho longe, assim? Rapaz, que Guarulhos, rapaz, que não tem nada a ver comigo, não. E aquele som ia embora. Daqui a pouco, a casa do Rui tinha uma varandinha assim que subia em cima. Eu subi lá e na esquina da frente tinha uma senhora e eu vi ela passando assim de uma porta para outra, desse jeito, e gritando 7 horas da manhã. Eu falei, cara, o marido infartou, ela está passando mal, está acontecendo alguma coisa, eu vou lá.
Aí fui lá no portão, cheguei lá no portão, ela falou assim, meu filho, ainda bem que você chegou, eu já ia tomar veneno, eu ia me matar, e você chegou na hora certa, e eu fiquei doido com aquilo, rapaz, eu liguei para o corpo de bombeiro, a polícia foi lá, e toda uma história, um negócio, ela falou, eu estou abandonada, os meus filhos não querem saber de mim, eles me largaram nessa casa, e daqui a pouco o Rui e a Cibele acordaram, eu contei o que tinha acontecido, preocupado, a tia Cibele preparou um almoço, na hora que eu voltei da EBD, eu fui lá levar almoço para a senhora, aí nada melhor que andar com um cara mais maduro, né? Um dia eu contei isso para o pastor Tamar, ele falou, mas tem que ouvir o outro lado da história, né? Aí eu falei, ah, é? Porque foi muito impactante e envolvente. Aí nós começamos a observar a casa da senhorinha. Aí a Tsibeli falou assim, Lucas, de tempos em tempos, os filhos dela vêm aí, param um carro aí, abre o porta-mala e descarrega compra, e ela tem uma empregada durante a semana, uma cuidadora, ela está longe de ser abandonada. Falei, rapaz, vontade de ir lá pegar a marmita de volta. Você tem que ouvir as duas partes. Qual que é o nosso receio nessa hora? Mas e se eu estiver sendo enganado? Então eu não vou desconfiar porque eu não quero ser injusto, mas e se eu estiver sendo enganado? O exemplo que o Lucas deu, você é patrão e te deram lá um atestado, lá você precisava do funcionário naquele dia, ele disse, mas e se esse atestado é falso? Tá no teu escopo descobrir? A minha amiga não falou um bom dia grosso para mim. O que está na tua área de ação? Vai falar com ela. Descobre se está tudo bem. Pastor, esse povo está rindo de mim. Minha irmã, às vezes é engraçado mesmo, eu quero rir junto. Entendeu? Olha, e se você ficou ofendido, meu irmão, a Escritura diz que a parte ofendida deve ir buscar o ofensor e dizer o que lhe ofendeu. Dona Roseli, você fez esse cara de risadinha, eu achei que vocês estão rindo que eu estou ficando careca, não estão? Vocês estavam falando de mim, não estava? E às vezes ela fala, pastor, me perdoa, mas a gente estava assim. Aí eu falo que eu fiquei chateada, ela me pede perdão e a vida segue. Mas qual a chance de ser? Está entendendo? Então, como que a gente vai lidar? Mas pastor, às vezes é uma coisa que eu não tenho como conferir, é uma desconfiança que eu não tenho como abordar, mas e se eu for injustiçado? Quem é que resolve todas as injustiças deste mundo que a gente não pode resolver? Quem é essa pessoa? Ele vai resolver o seu problema, amigo. Ele vai resolver o seu problema. Esse, meu irmão, deixa eu dar um conselho para você. Faz isso aqui. Entrega na mão do Senhor. É a melhor coisa que tem. Eu poderia te contar várias histórias de, meu irmão, vim falar com você porque eu estou com uma desconfiança. E nós vamos resolver um negócio igual crente. Minha desconfiança é real? Não. Sua desconfiança não é real. Glória a Deus, estamos juntos, é nós. Sabe o que aconteceu em seguida? Deus foi lá e mostrou que a desconfiança era real. Então eu fiz papel de trouxa. Pelo contrário, amigo. Deus é que vai fazer o que Ele quer quando Ele quer. Ele não entregou na sua mão a responsabilidade de julgar todas as coisas. Ele é o juiz da terra. Se Deus trouxer até você algo que você precisa julgar, glória a Deus. Mas se não está no teu escopo, ora ao Senhor, meu irmão. Ora ao Senhor. Agora, já esteve no nosso escopo entrar no carro e seguir o pastor. Nós fizemos isso uma vez. Achamos que o pastor estava em adultério. Tinha muitos burburinhos. A gente foi conversar com o pastor. E o pastor falou, imagina, eu sou o pastor. Coisas assim não acontecem com pastores. Aí a gente não acreditou muito, não. Aí a gente teve mais razões para desconfiar, razões sustentáveis. Aí a gente entrou no carro e foi atrás do carro do pastor. E nós pegamos ele no Fraga. No Fraga. Deus expôs. Esse pastor da minha adolescência sustentou um relacionamento extraconjugal por 3 anos. Deus o expôs na última semana que ele morava na cidade. Ele estava com a mudança empacotada para ir embora. E o plano era divorciar da amante, se casar, divorciar da esposa e se casar com a amante. Mas, pastor, por que Deus não revelou antes? Se durou 3 anos, eu sei lá, meu irmão. Isso é coisa do Senhor. E por que o Senhor fez isso? Porque Deus é soberano, cara. E quando a gente teve razões para, de fato, ir lá e ver se alguma coisa está acontecendo, a gente teve. Mas e se vocês não pegassem o pastor? Então a gente ia falar, Senhor, perdão pela desconfiança. E vida que segue. Agora, a gente quer lutar como se tudo dependesse da nossa mão. J.C. Riley dizendo, nada é tão comum quanto julgar
muito favoravelmente ou desfavoravelmente quando olhamos apenas para a aparência externa. Os maus nem sempre são tão ruins, nem os bons são tão bons quanto parecem. Julgamentos precipitados andam de mãos dadas com a desconfiança. Um outro problema que nós estamos pensando é quando nós nunca damos crédito a ninguém, nós nunca acreditamos no melhor. É um pecado associado à desconfiança. O mesmo texto de Coríntios diz que o amor tudo sofre e tudo crê. O amor tudo crê. Amar alguém, se relacionar com alguém, desenvolver um amor cristão, e 1 Coríntios 3 não é amor conjugal, não, tá, meu irmão? O texto está falando do amor de Deus. Fé, esperança e amor é o que permanece ao final de Coríntios, e o maior deles é o amor. É um mandamento do Senhor. Ame ao Senhor de todas as suas forças e ame ao teu próximo como a você mesmo. Se você ama, você precisa crer. A gente tem que aprender a confiar um no outro. Se alguém quebrou a sua confiança, então você tem uma razão clara e sólida para vir a desconfiar em alguma circunstância. Mas não é razoável nunca crer, nunca confiar. Então, quando nós estamos pensando sobre o trato com o próximo, nós não podemos andar por esse caminho de nunca cogitar o melhor. Meu irmão, a graça comum de Deus faz com que às vezes até os ímpios manifestem algum acerto. Até os ímpios demonstram alguma fagulha da imagem de Deus ainda restante neles. Então, a nossa inclinação não é para sempre ficar achando que tem alguma coisa errada. Eu vou ficar sempre procurando quem é que está fazendo coisa errada. Nós não fazemos isso. Pelo contrário, o nosso voto é de boa fé. E se você vier a romper com essa boa fé, então a gente vai ter alguma razão para lidar com a desconfiança. Vai lá, Pedro. Dúvida é: boa fé, ela tem que ser motivada pelo quê? Tem que ter como base o quê? Porque eu vejo que, assim, a Bíblia ela pede para a gente ser desconfiado em relação ao nosso coração e, em consequência, também em relação ao coração do nosso próximo também, né? Ela fala que maldito é o homem que confia no homem, né? Não que você deva, sei lá, cortar relações com as pessoas, mas que você deve esperar ações pecaminosas do teu próximo. Maldito é o homem que confia no homem e faz da sua força o braço mortal. Bendito o homem que confia no Senhor. O texto está dizendo que você não pode substituir a confiança humana pela confiança em Deus. Então, esse maldito homem que confia no homem, nessa perspectiva não põe a sua fé em Deus no próximo. E aí isso é condenável. O texto não está dizendo que as pessoas não são confiáveis. De onde veio o princípio de que nunca confie em ninguém? Então, quem disse isso? Quem disse isso? Nunca confie em ninguém. Meu filho, na vida a gente tem que aprender a nunca confiar. Quem falou isso? Que versículo bíblico é esse? Entende? É esse princípio aqui que eu estou falando. Ó. A motivação, o fundamento para crer no outro é o amor bíblico. E se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu vou amá-lo com amor bíblico e o amor tudo crê. Até que eu tenha uma razão real para não confiar nele, uma razão sólida e palpável de desconfiança, então, até que isso aconteça, eu vou confiar nele. Pastor, a Juliana disse que vai vir ajudar a desmontar a EBF. Tá bom. O que eu vou fazer? Eu vou esperar a Juliana aqui. A Juliana, nas últimas 6 EBFs, disse que vinha ajudar e ela não apareceu em nenhuma delas. Eu tenho razão para desconfiar? Aí eu tenho, camarada. Agora eu tenho que ficar, no dia da desmontagem da EBF, eu vou ligar para todas as pessoas que marcaram que viria, porque eu não confio que eles vão realmente aparecer. Você não serve para viver. Está entendendo? Você não serve. Meu amigo, sim, Pedro, eu estou usando você só de exemplo nesse momento. Você é da área da química. O que você entende de mecânica de automóveis? E o teu mecânico fala que você tem que trocar as bobinas. Você troca? Você entende de elétrica? E o cara vai lá no teu apartamento e ele fala que seus disjuntores estão queimados. Você troca? É que desconfiar do mecânico é pré-requisito, né? Entende como isso é? Crer. É crer. Eu tenho que acreditar nesse cara aqui. Agora, lá em casa, quando a gente mudou para a casa que a gente está, uns 3 meses depois, fechou curto, pipocou, zoou a casa toda. Aí nós chamamos o rapaz lá, o proprietário, e foi lá, mexeu.
trocou fio, ficou 3 dias trabalhando lá em casa, nós no escuro. Aí 6 meses depois, uma manhã fria, eu tomei um banho bem quente, rapaz, estou sentindo um cheiro de queimado. Aí eu abri a janelinha assim, olhei e falei, nossa, pegou fogo em algum lugar. Os fios que o cidadão trocou estavam em chamas. Derreteu a caixinha de luz para o lado de fora de casa. Aí ele falou assim, eu vou chamar o fulano para consertar. Falei, chama, você acha? Aí eu tenho razão para desconfiar? Aí eu tenho, mas eu preciso partir do princípio de que a Escritura está me dizendo que parte de amar é confiar. Aí eu não posso amar o próximo sem confiar nele. Eu não posso viver desconfiadamente de tudo e todos a todo momento. Então não é bíblico essa ideia de nunca confie em ninguém. Entende? Esse é um princípio que a gente tem que rever na luz da Escritura. Isso vem muito de encontro com a ideia de generalizar, né? Então, a partir da minha experiência negativa com o mecânico ou com o eletricista, nenhum mecânico presta. Todo mecânico quer me tirar dinheiro. Nenhum eletricista presta. Todo eletricista quer me tirar dinheiro. Né? E a gente entende que, quando a gente não tem evidências, a gente vive pelo benefício da dúvida. Eu não sei, não tenho provas. Então, vou viver a partir daquilo que eu sei. Essa é a luta. Né? Esse é um bom argumento contra os agnósticos e os ateus, viu? Que eles falam, não, mas nada é seguro de crer, amigo. A vida é feita de fé. Você tem que acreditar naquilo que você não tem governo e domínio sobre. Né? Agora, a realidade é, o gato escaldado tem medo até de água fria. Né? Eu gosto dos ditados brasileiros, mas eles são muito bons. Cachorro mordido por cobra tem medo até de linguiça. É muito bom esse ditado aqui. Traduz isso aí, Bia, para o reverendo Druba, que vai estar aí domingo. Traduz nada, rapaz. Então, a cultura comum está dizendo que, olha, de fato, quando há uma quebra de confiança, existe uma desconfiança natural. A Bíblia concorda com isso. Agora, o que a Bíblia não concorda é que nós temos que nunca confiar. Nós temos que sempre desconfiar de tudo e todos. Isso não é possível, entende? Você tem que desconfiar daquilo que você tem razões claras e palpáveis, críveis. A desconfiança tem que ser razoável. Você precisa julgar a tua desconfiança se ela é bíblica, né? Se ela pode ser naturalmente praticada. O meu último exemplo aqui nos pecados próximos, já vai estudando a aula aí, hein, Samuel, que ela é sua para terminar daqui a 2 domingos. O meu próximo, esse último ponto, pelo menos, dos pecados associados à desconfiança, são egoísmo e orgulho. E os dois estão juntos de propósito. Por quê? O egoísta, o narcisista, o egocêntrico, ele está sempre pondo a ele mesmo em primeiro lugar. Isso é muitas vezes a razão de desconfiança. Motivado por aqueles outros pecados. Às vezes não é um desses que leva a desconfiança, é o grupo deles. Como eu confio em mim, eu acredito em mim, e eu tenho que sempre me sair bem, eu não posso nunca ser recusado, não posso nunca ser criticado, eu não posso nunca deixar de ser atendido, então eu quero garantir que a minha vontade seja feita, quero garantir que o meu desejo seja satisfeito, por isso eu sempre desconfio dos outros. Eu nunca vou delegar uma função, eu nunca vou confiar na palavra de alguém, porque como eu quero que as coisas saiam do meu jeito, que a minha vontade prevaleça, que eu seja bonificado sempre, isso me leva a desconfiar. Já trabalhou numa empresa com um superior assim? Já trabalhou com alguém assim? O cara delega uma tarefa para você e todos os dias ele vai lá ver se você fez. E ele dá todos os palpites do que você está fazendo, e no final foi praticamente ele que fez. A razão disso é egoísmo e orgulho. É a altivez de que só eu sei fazer isso, você nunca vai saber fazer isso direito. Então, como só eu faço certo, eu tenho que sempre desconfiar se você é capaz de fazer isso. Você tem, vou te fazer um desafio. Você tem coragem de dar o telefone na mão do teu cônjuge para ele pedir o delivery da semana? Para ele escolher o sabor da pizza? Isso aqui é egoísmo. A gente se recusa a aceitar ou a acreditar que o outro vai fazer algo direito, ou que o outro vai fazer algo bom para nós. Eu não confio na bondade dos outros comigo, eu só confio na minha bondade, só confio na minha capacidade. E isso me leva a desconfiar o tempo todo.
Meu irmão, você precisa tratar esse teu coração, que você vai morrer de infarto. Antes dos 60, você não dá conta de viver e de existir desse jeito. Você quer manter um policiamento constante sobre tudo e todos. É simplesmente impossível fazer isso. Então, egoísmo e orgulho vão naturalmente levar a gente a uma prática imprópria, pecaminosa de desconfiança. Volta lá no começo da nossa conversa. Suas desconfianças são razoáveis? Se eu fosse chutar um número, eu diria que 90% das nossas desconfianças são pecaminosas. Eu acho que muito poucas delas são razoáveis. Muito poucas. Se você tem um ciúme excessivo, você desconfia de um adultério do teu cônjuge, é razoável? Não, mas eu tenho razões para crer. Quais são as razões para crer? Pastor, ele chegou 18 minutos atrasado do trabalho essa semana. Ô, minha irmã, vamos ser sinceros, 18 minutos dá para fazer muita coisa? Não. 18, para adulterar em 18 minutos, o cara tem que ser muito bom. Não, pastor, mas ele chegou 18 minutos atrasado nos últimos 30 dias, e eu não sei onde ele está. E ele desliga o telefone, e ele fica incomunicável quando ele sai do trabalho. E ele não gastaria esse tempo. E ele se recusa a me dizer o que está acontecendo. É um outro cenário, não é? É um outro cenário. Agora pense nas suas desconfianças. Pastor, eu não confio no meu filho na faculdade que ele vai escolher. Eu tenho que escolher para ele. Tem mesmo. Você desconfia razoavelmente dele? Olha como nós, pais, às vezes a gente vai ser duro demais com os nossos filhos. E sabe o que a gente faz? A gente vai... eu vou dizer isso mesmo, me chama de capacitista. A gente vai alejar os nossos filhos. Porque a gente tira deles as responsabilidades deles, porque a gente não confia que eles dão conta de fazer. Seu filho tirou a habilitação, dá o carro na mão dele. Para ele dirigir até Santos? Não, né, irmão? Para ele ir na reunião da UPA. O governo diz que ele está habilitado para dirigir. Ah, não, mas eu não confio que ele vai arranhar meu carro. Aí você é egoísta, porque você só fica pensando no bem material, eu não confio no menino. Não, o meu filho nunca vai passar de tal horário fora de casa. Camarada, você não é Jesus. Seu filho vai embora, ele vai morar no endereço dele. E se ele quiser não dormir em casa, se ele quiser dormir no hall do prédio, ele vai dormir. E você não vai fazer nada sobre isso. Você não tem o domínio, você não tem o governo, isso não está na sua mão. E você vai ter que crer nele. Você vai ter que acreditar nele um dia, que ele vai embora da sua casa. Aí você vai ligar e falar, filhinho, você comeu direitinho? Ele vai falar, comi, mamãe. E você não vai estar lá. Entende como você tem que crer? Como que viver na constante desconfiança é um problema. É viver sempre atarefado, sempre cansado. Ai, pastor, verdade, vou começar a confiar no meu filho. Aí chega para o filho de 14 anos e fala, depois do que o pastor falou domingo, a partir de hoje está liberado. Você volta a hora que você quiser, porque o papai confia em você. Não vamos confiar tanto. Entende como que as coisas têm que estar nas suas devidas proporções? Eu não confio no Timóteo, não, meu irmão. Esse menino aí, um dia nós botamos ele na banheirinha para tomar banho, ele fez cocô na banheira. Menino entra na banheira agora, filho, tá tudo bem aí? Agora, sabe o que a turma fica em choque lá em casa? Ele sobe a escada, sozinho. Ai, pastor, mas e como é que vai fazer? Aí, se eu não deixar ele subir a escada sozinho, ele vai ser um adolescente de 16 anos que não desce no toboágua do acampamento. Eu tenho medo de altura. A gente vai alejar os meninos porque a gente não confia neles. Entende? Eu e a Sara, a gente tem uma pessoa conhecida, a gente conhece uma pessoa que está em plena formação, uma pessoa que vai exercer uma atividade, que não dá para dar muito detalhe, né? Um conhecido nosso que vai exercer uma atividade de muita importância, um cargo de extrema confiança. Se você contratar esse profissional, você está confiando coisa muito séria na mão dele. E é um profissional que liga para a mãe e diz assim,
mamãe, liga na faculdade, porque o boleto atrasou essa semana, eu não sei como que resolve. E é gente, meu irmão, que vai trabalhar com documentos nos quais se confia a vida de pessoas. Você entende como que isso é fruto de uma constante desconfiança? Deixa que o papai faz, deixa que a mamãe faz. Não, você não vai saber fazer, eu acho que você não vai dar conta, eu acho que você não vai dar conta. Deixa o menino viver, deixa a menina tocar a vida dele. Você precisa confiar. Talvez você desconfie porque você não ensinou. Você não discipulou seu filho, agora você tem medo dele abandonar o evangelho. Aí eu acho que você deveria correr e fazer o melhor que você pode no tempo que você ainda tem. Faça isso. Agora, meu irmão, se você ensinou seus filhos, se eles conhecem o evangelho, faz um questionário com eles. Por que Jesus morreu? Por que Jesus morreu? Jesus morreu por você? Você tem certeza da sua salvação? Por que você tem certeza da sua salvação? O que é pecado? Você entende a Bíblia? Você sabe achar Zacarias sozinho? E se o seu filho entendeu o evangelho, dá corda nele, meu irmão. Deixa ele viver a vida dele. Porque não é você que vai zelar e garantir essas coisas. Entende como que essa luta nossa da confiança tem que acontecer? Como que a gente vai desenvolver casamentos sem confiança? Como que a gente vai viver em igrejas sem confiança? Você está passando por uma crise, você precisa de irmãos na fé que orem por você e você não conta porque você tem medo deles contarem para alguém. Mas que confiança é essa? Não tem um crente nessa igreja que não seja boca aberta, que você não possa contar uma luta sua e ele possa interceder por você? Ai, pastor, eu não sei, mas na dúvida eu prefiro me garantir. Eu te chamaria de orgulhoso. Eu te chamaria de orgulhoso. Você acha que você dá conta na sua força. Você quer se garantir sozinho. Você acha que você não precisa da intercessão dos seus irmãos. Ai, mas isso todo mundo fica sabendo. E aí, meu irmão? Todo mundo vai orar. Mas e se alguém fofocar de mim? Aí você denuncia no conselho e a gente disciplina, por fofoca. Calúnia e difamação. Está difamando você, está espalhando as suas razões aí. Entende como a gente está vivendo mal muita coisa na vida cristã por causa de desconfiança? Vou te falar, meu irmão, eu espero que, sinceramente, você decida parar de desconfiar quando você não tem razão e procurar as respostas das suas desconfianças. Ai, pastor, graças a Deus, meu filho, não tem nada disso aí que você falou. Ele é uma bênção, pastor. Aí o jovem senta no gabinete pastoral e ele fala assim, pastor, eu queria que meus pais me policiassem. Entende? O jovem está dizendo, pastor, é uma necessidade para mim, porque os meus pais não desconfiam de mim, e se eles desconfiassem, eles iam me ajudar a lutar contra os meus pecados. Seria muito bom. Arranca a porta do quarto do seu filho. Tira a porta. Entende como que a gente tem que lidar com confiança e desconfiança biblicamente? Os exageros não são razoáveis, nem para um lado, nem para o outro. Dúvidas, irmãos? Não vou gastar tempo com raciocínio falso, não. O slide sobrou. Eu falei sobre isso lá, quando a gente falou sobre o julgamento, tá bom? Quando a gente pensou aí sobre fato e verdade, sobre a ficção e você acreditar nas coisas que não são reais. Bem, vou introduzir a segunda parte aqui, enquanto as nossas crianças não chegam. Vou, de fato, delegar essa aula. Você pega o livrinho comigo à noite, Samuel. Leva para casa para você estudar. Você tem 3 semanas para preparar essa aula. Domingo que vem, o Ângelo Manassés vai ministrar a igreja. Nosso missionário está aí lá de Portugal. Causas que contribuem para desconfianças pecaminosas. De onde nasce a raiz dessa suspeita? Na verdade, de onde nasce essa colocação é ruim, tá? Essas são causas que contribuem. Não são as que nascem, não são as que fazem nascer. O que faz nascer é a incredulidade, é o orgulho, são os pecados. Essas coisas, eu colocaria aqui a minha ênfase, eu mudaria meu slide aqui, elas contribuem. Essas coisas, elas favorecem a desconfiança. Elas são coisas externas, são coisas mais superficiais. Algumas delas só favorecem, não causam. Tais como o passado. E aí o Pedro está falando, mas o mecânico não é confiável. Porque ele levou o carro no mecânico, o carro estava falhando, o mecânico falou, as bobinas, R$800. Ele tirou o carro continuou falhando. Aí o mecânico, sabe o que ele falou? Ih, rapaz, não eram as bobinas. Vamos trocar outra peça? Eu falei, então, você vai pagar minhas bobinas aqui que eu troquei à toa. Rapaz, só quem passou por isso
vai viver desconfiado. Talvez a tua história de vida, sabe, você vem de um casamento em que você se divorciou por causa de um adultério. O teu cônjuge pecou contra você, adulterou contra você e, biblicamente, você teve o direito do divórcio. E agora, num novo casamento, é muito difícil confiar. Você namorou um rapaz na tua adolescência que traiu você e agora confiar no teu marido é difícil. Eu entendo que isso favoreça a desconfiança, mas isso não justifica a tua desconfiança. Algumas experiências de vida fazem as pessoas serem naturalmente desconfiadas. Você tem amigo policial? Tem amigo policial? Rapaz, tem amigo policial. O cara, ele não entendeu que ele saiu do serviço, cara. O cara reformou, ele está na reserva e ele para na porta da padaria de plantão. Ele não compra pão. Sem olhar e falar, bom dia, qual que é seu vulgo? Está indo para onde? Por quê? A experiência de vida toda dele profissional é baseada em desconfiança. Há algo que se chama de tirocínio, que é a tarefa do policial de desconfiar. Ele vai olhar e falar, você está com cara de suspeito. Cheiro de bandido, encosta aí. Encosta aí. Entende? Agora, isso quer dizer que eu viva desconfiado, justifica a minha constante desconfiança? Eu não sei. Eu ouço uma lenda da casa do Marcos Júnior, que o dia que o Léo foi lá conhecer a Jéssica, o Feitosa ficou limpando a arma em cima da mesa, assim, né? Vamos ver se esse cara tem coragem. Eu vou chegar lá. Até a Sofia chegar na idade de namorar, eu compro um 38. Uma outra coisa que é frequente e constante, que causa, que favorece a desconfiança, uma consciência não limpa. Eu sou um adúltero. E porque eu aprontei, eu sei que é possível. E agora o tempo todo eu fico preocupado se minha mulher vai aprontar. O cara desvia dinheiro da empresa, rouba muito. E com aquele dinheiro roubado ele abre uma empresa para ele. E agora ele fica desconfiando do fundador da empresa que ele abriu. Porque ele fez e ele sabe que é possível fazer. Está entendendo? O cara é um advogado dos desonestos. Você tem que acreditar no advogado quando ele te dá razões para acreditar. Advogado desonesto. E ele foi mentiroso numa causa. Agora ele está defendendo uma outra causa. Ele está pensando, esse cara está mentindo para mim. Entende? Quantas vezes a nossa desconfiança não é por causa da nossa própria consciência, nos acusando do nosso pecado e fazendo com que a gente desconfie do outro, porque a gente sabe da nossa capacidade de pecar. Essas são coisas que favorecem a desconfiança. Às vezes o desconfiado do adultério é o adúltero, tá? É o adúltero que é ciumento. O cara pula a cerca, apronta, peca contra o Senhor e contra a esposa e vive cercando a esposa, porque ele não quer que ela peque contra ele da forma como ele peca contra ela. Essas são razões que às vezes vão favorecer. Esse terceiro ponto isso aqui é muito importante. Agir por sentimento. Eu tô sentindo que isso aqui não vai dar muito certo. O que é eu estou sentindo? Mas pastor, você falou para a gente confiar no sexto sentido da esposa, mas às vezes a tua esposa tem razões. Tua esposa tem razões. É que você, meu irmão, você cumprimenta todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia. A tua esposa disse que o dia que você falou com a fulana, ela mexeu no cabelo de um jeito, ela fez um negócio que a gente não sabe. O William nem penteou o cabelo, ele não sabe dizer quando alguém mexeu no cabelo de um jeito diferente. Talvez a tua esposa esteja te alertando com razão. Se é por causa do sentimento a desconfiança, mas como que você vai justificar isso biblicamente? Eu sinto medo, e porque eu sinto medo eu não confio. É assim que se lida com o medo biblicamente? Não é. Então eu não posso fundamentar a minha desconfiança nos sentimentos, mas eles constantemente são coisas que favorecem a desconfiança. Os nossos sentimentos são recorde nisso. E por outras vezes, o oposto do orgulho, a sensação de inferioridade. É o gordinho falando aqui, irmão. Eu não sou gordinho de hoje, não. A primeira dieta que eu fiz foi na introdução alimentar. Isso não é piada. A minha mãe falou assim, filho, quando você nasceu, eu não colocava batatinha na sua sopa, que o tio Kiko mandou não pôr batatinha. O tio Kiko era meu pediatra. E, meu irmão, se eu sofro com isso, toda vez que alguém tocar no assunto de sobrepeso, eu vou falar o quê? Aí, ó,
Está falando de mim, está rindo de mim, está dando indireta para mim. Você sabia que o está dando indireta para mim vem daqui? Certeza que aquilo que o pastor falou no sermão domingo foi uma indireta para mim. Eu nem sei de você, rapaz. Estou vivendo a minha vida, estou pregando meu sermão aqui. É às vezes a tua consciência, a tua insegurança que está fazendo com que você desconfie que alguém está trazendo algum assunto, que alguém está citando algum assunto, que alguém está, de alguma forma, rodeando algo que seja sobre você. Então, esses assuntos, ou melhor, essas coisas vão favorecer a desconfiança. Quinta e última aqui, aí eu deixo o restante da aula para o Samuel. Às vezes, fatores fisiológicos vão favorecer a desconfiança. Justifica a desconfiança? Não, favorece. Você está num cansaço extremo, você está num estresse extremo, você está passando por algo que, de fato, moveu totalmente a tua rotina, mexeu com a tua vida física. Como eu citei mais cedo, talvez você está numa depressão química, você está com uma disfunção hormonal, você tem uma dor, uma doença, você está usando uma medicação muito forte. Rapaz, tomei um remédio para a coluna essa semana. O dia que eu tomava, eu acordava estragado. O dia que eu não tomava, eu acordava bem. Falei, imagina, não quero isso aqui não. É grog sem dor na coluna ou são com dor na coluna? Tem coisas que mexem, de fato, com a nossa capacidade de raciocínio e de juízo. O cara, às vezes, está usando droga. Tem alguém me seguindo. O cara está usando droga. Pastor, mas isso nunca aconteceria no seio da igreja. Aqui não aconteceu até onde eu sei. A gente ainda não tem nenhum caso. Mas, meu amigo, isso aqui não é nem um pouco raro. A família desconfiar que algum familiar está usando droga, porque o cara, depois de muito usar cocaína, ele está com uma síndrome de perseguição. É uma desconfiança infundada com base numa causa fisiológica. O corpo está fora de saúde e isso vai favorecer a uma desconfiança. Tá bom? Então, esses fatos que eu te citei, eles contribuem. O problema da desconfiança é pecado. Desconfiança pecaminosa tem a raiz no pecado. É possível ter dor, cansaço extremo, exaustão, doenças e ainda assim não pecar na desconfiança exagerada e pecaminosa. Então, essas coisas são contribuintes, não são causadores. Tá bom? Então, domingo que vem, nosso irmão Ângelo Manassés vai estar na igreja, vai falar sobre o trabalho missionário lá em Portugal. Sábado à noite, meu irmão, a gente tem 2 nepaleses aqui na igreja. O vice-presidente da Igreja Presbiteriana do Nepal e o secretário executivo vão estar aqui. O Cauê disse que já pediu para a Bia um socorro para traduzir. Eles não falam português. E é uma oportunidade ímpar. Esteja aqui na igreja, tá bom? Então, no domingo de manhã, o Ângelo Manassés fala. Daqui a 2 semanas, o Samuel vai dar sequência no assunto com o material que eu vou passar para ele. Ele desfecha esse assunto com os irmãos, tá bom? Porque eu vou estar lá no Supremo Concílio, não vou poder terminar esse assunto, tá bom? Deus abençoe os meus irmãos desconfiados. Amém.